Olá, eu sou a professora Roberta e estamos aqui para a nossa primeira aula de Estatuto da UFRJ. Neste primeiro slide, deixo os meus contatos para que, se você vier a ter alguma dúvida, você possa falar diretamente comigo. Eu certamente responderei ao seu questionamento. Bom, antes de começarmos, gostaria de falar brevemente sobre como será o nosso curso de Estatuto da UFRJ. Bom, o Estatuto ele apresenta 142 artigos, são muitos artigos. Será que todos eles são relevantes para a sua prova? Certamente não. E o meu trabalho é fazer exatamente o quê? Mostrar a você qual é o foco, o que é mais relevante. Então veja, vamos ler os artigos que são mais relevantes. Só que dentro dessa quantidade de artigos relevantes, há aqueles que são ainda mais relevantes e esses serão esquematizados. Então a proposta é essa. Não vamos ler tudo, você sim, você precisa ler todo o estatuto. Mas aqui nós vamos mostrar qual deve ser o seu foco, o que é mais relevante, tá? Então, é essa a proposta de trabalho. Nesta primeira aula, trataremos do título 1, que fala da instituição e dos seus fins. Particularmente, vamos tratar do capítulo 1, que trata da instituição. O primeiro artigo, ele é bem longo, mas nem todas as informações aqui são importantes. Vamos ver o que é importante aqui. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, UFRJ, instituição de ensino, pesquisa e extensão, com sede na cidade do Rio de Janeiro, no estado do Rio de Janeiro, criada pelo Decreto número 14.343, de 7 de setembro de 1920, com o nome de Universidade do Rio de Janeiro, reorganizada pela Lei nº 452, de 5 de julho de 1937, sob o nome de Universidade do Brasil, a qual foi outorgada autonomia pelo Decreto-Lei nº 8.393, de 17 de dezembro de 1945, passando a denominar-se Universidade Federal do Rio de Janeiro, pela Lei nº 4.831, de 5 de novembro de 1965, atualmente constituída de acordo com o Plano de Reestruturação aprovado pelo Decreto número 60.455-A, de 13 de março de 1967, é pessoa jurídica de direito público, estruturada na forma de autarquia de natureza especial, dotada de autonomia didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeira e patrimonial. Bom, lemos bastante coisa aqui, nem tudo é relevante, mas o que será que é relevante aqui? Vamos ver. Primeiramente, a UFRJ é uma instituição de ensino, pesquisa e extensão. Veja que não é apenas uma instituição de ensino. O ensino preocupa-se com a reprodução de saberes adquiridos ao longo do tempo. Veja que a UFRJ preocupa-se também com a pesquisa. A pesquisa é a produção de conhecimento novo. Então, ensino, né, que é aquela reprodução de conhecimento já adquirido, pesquisa, produção de conhecimento novo e extensão. O que é extensão? A extensão é a articulação entre ensino e pesquisa para atender às demandas da sociedade na qual a instituição está inserida. Então, veja, a sociedade apresenta problemas, apresenta demandas. Então, a universidade, por meio do seu ensino, por meio da sua pesquisa, irá buscar soluções para os problemas da sociedade. Isso é extensão. Preste muita atenção a esse trio, ensino, pesquisa e extensão, porque isso aparece muito em questões de prova. Certamente isso vai aparecer na sua prova. Ensino, pesquisa e extensão. Preste muita atenção a esse trio, que está previsto no artigo 207 da Constituição. Veja, princípio da indissociabilidade. Olha, é importante marcar isso aqui, ó. Princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Eles são indissociáveis, trabalham juntos o tempo todo. Além disso, podemos dizer que a UFRJ é uma autarquia especial. E, como tal, ela é dotada de autonomia. Mas o que é autonomia exatamente? Bom, autonomia, vou colocar aqui uma definição para vocês. Autonomia, vou colocar aqui em cima, onde temos espaço. É a capacidade de quê? Capacidade de se manter
Capacidade de se manter por seus próprios meios. Então, é a capacidade de se manter por seus próprios meios. Tá, e de que autonomia estamos falando exatamente? Veja, a UFRJ, como autarquia especial, detém autonomia didático-científica, prevista no artigo 2º do Estatuto. Também detém autonomia administrativa, prevista no artigo 3º do Estatuto. Também de gestão financeira e patrimonial, prevista no artigo 4º. E, por fim, autonomia disciplinar, prevista no artigo 5º. Falaremos sobre tudo isso na aula de hoje, porque tudo isso é bem relevante. Bom, o artigo 2º, que trata exatamente da autonomia didático-científica, nos diz que a autonomia didático-científica consiste na faculdade de, inciso 1º, estabelecer sua política de ensino, de pesquisa e de extensão, seus planos, programas e projetos de pesquisa científica, produção artística e atividades de extensão. Inciso 2º, criar, organizar, modificar e extinguir cursos, observadas a legislação vigente e as exigências do meio social, econômico e cultural. Inciso 3º, fixar os currículos dos seus cursos, observadas as diretrizes gerais pertinentes. Inciso 4º, estabelecer o seu regime escolar e didático, nos termos da legislação vigente. Inciso 5º, fixar critérios para seleção, admissão, promoção e habilitação de alunos, respeitadas as disposições legais. Inciso 6º, conferir graus, diplomas, títulos e outras dignidades universitárias. Inciso 7º, fixar o número de vagas de acordo com a capacidade institucional e as exigências do seu meio. Bom, parágrafo único. Para garantir a autonomia didática e científica da universidade, cabe aos colegiados de ensino, de pesquisa e de extensão decidir, dentro dos recursos orçamentários disponíveis, sobre criação, expansão, modificação e extinção de cursos, ampliação e diminuição de vagas, elaboração da programação dos cursos, programação das pesquisas e das atividades de extensão, contratação e dispensa de professores e planos de carreira docente. Como eu disse, um artigo bem longo. Vamos lá. Então, estamos falando aqui no artigo 2º da autonomia didático-científica. De que trata exatamente essa autonomia didático-científica? Nada mais do que liberdade de escolha. Como eu falei, a autonomia é aquela capacidade, de se manter por meio de seus próprios meios. Tomar decisões. Então, aqui temos a liberdade de escolha. A título de exemplo, veja o que aconteceu na Universidade de Brasília, no Instituto de Ciência Política, em 2018. Um professor da Universidade de Brasília propôs o seguinte curso: O golpe de 2016 e o futuro da democracia no Brasil, por conta do impeachment da Dilma. Então, ele propôs esse curso. O que aconteceu? Trouxe aqui uma manchete de jornal da época. Veja, Ministério da Educação pede apuração de disciplina da UNB sobre golpe de 2016. Segundo o ministro, disciplina é apenas promoção de uma tese de um partido político. Isso deu confusão. Então, houve uma apuração para ver se esse curso poderia ser ministrado, se não poderia, e no final das contas ele foi ministrado sim, exatamente por conta dessa autonomia didático-científica. A universidade tem a capacidade de decidir quais cursos ela vai ministrar. Então, prevaleceu a autonomia didático-científica nesse caso. Veja, e quem é que toma essas decisões? Veja, colegiados de ensino, de pesquisa e de extensão tomam decisões para garantir a autonomia didática e científica da universidade. Tudo isso, claro, dentro dos recursos orçamentários disponíveis. Então, basicamente, isso aqui é o mais importante que podemos retirar do artigo 2º do Estatuto. Vamos lá. Artigo 3º. O artigo 3º já fala sobre a autonomia administrativa. A autonomia administrativa consiste na faculdade de, inciso 1º, elaborar e reformar o próprio estatuto e o seu regimento geral, em consonância com as normas gerais atinentes.
Inciso 2º, aprovar os regimentos dos centros e de suas unidades. Inciso 3º, indicar em lista tríplice os nomes para reitor e vice-reitor, diretor e vice-diretor de unidade universitária, destinadas à nomeação de um deles pela autoridade competente nos termos da legislação vigente. Inciso 4º, dispor, respeitada a legislação específica, sobre o pessoal docente e técnico-administrativo. Inciso 5º, admitir pessoal, dentro de suas dotações orçamentárias ou outros recursos, mediante nomeação ou contrato, nos termos da legislação vigente. E inciso 6º, demitir pessoal, respeitada a legislação vigente. Então, aqui estamos tratando da autonomia administrativa. Veja, então o que é essa autonomia administrativa? Nada mais é do que a liberdade para contratar e de ser administrada sem interferência. Isso aqui é muito importante, sem interferência. Então, liberdade para contratar e de ser administrada sem interferência. Isso aqui é o principal. Artigo 4º. A autonomia de gestão financeira e patrimonial consiste na faculdade de, inciso 1º, administrar seu patrimônio e dele dispor, observada a legislação vigente. 2º, aceitar subvenções, doações e legados e cooperação financeira proveniente de convênios com entidades públicas ou privadas. 3º, organizar e executar o orçamento de sua receita e despesa, cabendo ao responsável pela aplicação de recursos e prestação de contas. 4º, administrar os rendimentos próprios. E 5º, contrair empréstimos para a construção e aquisição de bens imóveis e para a compra e montagem de equipamentos de ensino e de pesquisa. Vamos lá, o que é mais importante aqui? Temos o parágrafo único também, que diz o seguinte: anualmente, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, através dos colegiados superiores, deverá elaborar seu orçamento para o ano subsequente e enviá-lo ao Ministério da Educação, para atender ao disposto no artigo 55 da Lei 9.394, de 96. Então, veja, neste artigo tratamos da autonomia financeira e patrimonial, que nada mais é do que a liberdade para decidir como e onde será gasta a verba recebida do governo. Então, veja, a universidade, como autarquia especial, tem essa autonomia, tem essa liberdade para decidir como e onde será gasta a verba recebida do governo. Ninguém podendo nisso interferir. Por fim, o artigo 5º. A autonomia disciplinar consiste principalmente na faculdade de fixar o regime de sanções aplicáveis aos corpos docente, técnico-administrativo e discente, e de fazê-las impor, obedecidas às prescrições legais e às regras gerais do direito. O que temos aqui, então? A autonomia disciplinar. Veja, essa autonomia disciplinar nada mais é do que a liberdade para punir, claro, nos termos da lei e dos estatutos, as infrações disciplinares praticadas por docentes, investigadores e demais funcionários e agentes, bem como pelos estudantes, tá? Então, essa é a autonomia disciplinar, essa liberdade para punir, mas, claro, sempre nos termos da lei e dos estatutos. Bom, então tratamos aqui, vamos voltar ao nosso slide, esse aqui. O que nós falamos nesta aula é que a UFRJ é uma autarquia especial, tá? É uma instituição de ensino, pesquisa e extensão, e esses elementos são indissociáveis, e como autarquia especial ela é dotada de autonomia, e essa autonomia é didático-científica, administrativa, de gestão financeira e patrimonial e disciplinar. Então, esse é um primeiro contato que você está tendo com o Estatuto da UFRJ, e essas noções são muito importantes. Na próxima aula, trataremos de outros artigos igualmente relevantes para a sua prova. Até lá!